Olá, amigo do canal Dialeto Nerd, aqui Bruno e hoje trago-te mais um vídeo de leituras. Ora, antes de começar este vídeo de leituras, faço-te aqui um apelo, subscreve o canal se não for subscrito, partilha, comenta, dá um like, não custa nada carregar aí nesse botãozinho, deixa aqui uns comentários, isto também ajuda aqui no desenvolvimento e o YouTube começa a ver que tem relevância e vai também aconselhando, e segue os links do canal, faz as tuas compras destas edições ou outras, que assim também ajudas o canal a ser cada vez mais relevante, e eu poder também ter estrutura para poder trazer coisas diferentes, ou continuar com estas caso tu gostes destes vídeos. Ora, vou começar então com Army of Darkness Convention Invasion. No fundo é um one-shot aqui relacionado. Eu lembro-me de ver o filme que eu gostei bastante na altura. O filme relacionado aqui, o filme do Army of Darkness. Eu já não me lembro se não era o primeiro que ele teve uma série, mas é aquele que ele perde o braço e não sei o quê. Que depois acho que foi também o mais icónico, que também tem o Livro dos Mortos e por aí fora. Acho que é esse. E gostei bastante, mas lá está, é memória de nostalgia. Li então este one-shot, 48 páginas de Dynamite, porque ele está nas mãos da Dynamite, e é de Michael Moreci. Nunca tinha ouvido falar, nunca li nada, e tenho a dizer simplesmente que o conceito da história é realmente estranho. O Hash, que é o personagem principal, aquele personagem do Army of Darkness, ele trabalha num género de uma Vorten, não é? E é abordado por três crianças que alegam ter encontrado o Necronomicon, que é o tal... o livro que é do filme, que é feito pela humana, escrito com sangue, que é o livro dos mortos, não sei bem. É o Necronomicon. Ou seja, ele está na Vorten, parecem três crianças, dizem que encontraram, e pronto, e aí começa a aventura dos quatro na busca de resolver esse problema. Ou seja, o Ash junta-se a três crianças à procura do Necronomicon. A história, obviamente, que não é aquilo que eu estava à espera, logo vê-se aqui pelo plot, não é? Isto acaba por ser mais cómico, mais virado para o cómico do que propriamente para o horror. Tem algumas referências ao filme, tem algumas referências ao mundo geek e até aparece ali o seu próprio... aparece no seu próprio cómic. Existe ali um cómic do Army of Darkness. Nada daquilo que eu estava à espera e como tal achei fraquíssimo. É passar à frente, completamente. Fui com uma expectativa e completamente furada. De seguida fui então para, continuando na senda da cronologia do Homem-Aranha, continuei com Amazing Spider-Man Epic Collection, volume número 4, com o nome The Goblin Lives, que tem então os números de 53 a 67 e depois tem mais alguns especiais, não sei o quê, anuais e por aí fora. Tem também aqui Spectacular Spider-Man 1 e 2, que é a única coisa assim a maior relevo. Os destaques aqui desta fase é aquela fase em que temos então o Dr. Octopus a morar na casa da tia May, e então até se gera ali um certo interesse ali meio amoroso. É um bocado estranho, não é? Meio amoroso entre o Dr. Octopus e a tia May. Eles não... Obviamente nesta fase o Dr. Octopus era retratado assim como, ou seja, um personagem mais velho, mas não tão mais velho assim. Assim meio barrigudinha, não sei o quê, mas não sei, uma coisa um bocado estranha, porque sinceramente a determinada altura no desenvolvimento desta história o Dr. Octopus, se inicialmente estava a fazê-lo por uma questão de interesse, não é? Estava a ser interesseiro nesta situação, a determinada altura ele até acaba por casar com a tia May, ou propõe-se a casar com a tia May, ou seja, existe ali mesmo um carinho, um interesse, um afeto. Nada contra que pessoas com diferenças de idades muito grandes se unam, se juntem, mas já achei estranho o Dr. Octopus se interessar pela tia May e a tia May também ser tão naíva ao ponto de se interessar pelo Dr. Octopus e no meio de todas aquelas situações nunca se aperceber. Mas também estamos a falar da época, as histórias eram um bocadinho mais... Eu gosto de utilizar a expressão inocentes. Temos também aqui depois de destaque um crossover com o Kazar e também outro com a Medusa, dos Inumanos. E aqui, vá está, tenho que ter a minha picuice. O que é que não me agrada aqui? A minha picuice aqui é com a tia May, neste caso, ela passa história sim, história não, no hospital. Então, a história é, numa história, a tia May vai morrer, o Peter Parker vai para lá, não, tia, não sei o quê, a seguir ela sai do hospital, depois volta outra vez para o hospital, vai morrer, não sei o quê, depois já não vai,
depois vai, não sei o quê, e então é a minha embirração desta história, está constantemente, é este loop constante da tia May, entra no hospital, sai no hospital, vai morrer, não vai morrer, então está sempre assim. E temos também aqui um dos compilados em que mais surgem vilões genéricos, que ao contrário lá está do primeiro ónibus que eu falei, que tem vilões que até hoje são vilões importantíssimos na vida do herói. Aqui já muitos dos heróis que aqui apareceram já não são vilões que trouxeram nada. Muitos genéricos, muitos interessantes que não deram nada no futuro. Mais uma vez, Silver Age, tenham atenção, muito texto, é para quem é fã de Homem-Aranha e para quem é apreciador de Silver Age. De seguida, continuei com Fantastic Four by John Byrne Omnibus, o volume número 1, o primeiro ónibus, que tem então aqui compilado Marvel Team Up 101-102, Marvel 2-in-1 e basicamente Fantastic Four 215 a 218, 220 a 21 e depois tem 232 a 262. Porquê que ele tem tantos saltos? Tem mais aqui algumas coisas, mas isto é o principal. Porquê que ele dá aqui tantos saltos? É fácil, é só John Byrne. É só John Byrne e o John Byrne, para o bem ou para o mal, o John Byrne não faz falta estes números entre que falhou aqui, porque o John Byrne, por simplesmente, quando entrava num título, não passava uma borracha no passado todo, porque ele tem que ir buscar referências, mas ele aqui fazia ligações com aquilo que ele tinha escrito antes. O que tinha-se passado, entretanto, ele ignorava completamente. Ele fazia de acordo com aquilo que tinha escrito no último número de Quarteto Fantástico. Por isso, não há problemas, não fica aqui a faltar nada. O que é que eu tenho aqui a destacar desta leitura? Ele começa no Marvel 2-in-1 com um crossover do Tocha Humana com o Homem-Aranha, a que se junta depois também a Miss Marvel, contra, neste caso, o Super Skrull, e esta é uma história que tem o Claremont na escrita, é só desenhado, tanto que este início do Byrne é do Byrne como artista e depois é que ele pega a escrita e texto e escrita. Depois de seguida temos mais um Marvel 2-in-1, aqui sim escrito e desenhado pelo Byrne. É o Coisa do Presente versus o Coisa do Passado. Ok? A outra história é muito fixe. Eu se calhar não fiz uma apreciação, mas quero vincar que a história do Tocha Humana e do Homem-Aranha com a Miss Marvel contra o Super Skrull é interessante. Depois de seguida segue-se uma história a meio de Marv Wolfman, que é aqui um arco entre o número 209 a 216, em que o Quarteto Fantástico procura a ajuda do Galactus contra o Esfinge. Exatamente. Um Esfinge que também é um personagem super poderoso, e que o Quarteto então tem que encontrar o Galactus para o ajudar a escorraçar este ser poderoso, que encontrou também uma joia que lhe deu imortalidade e também uma data de poderes. Ele era um personagem, o Esfinge era um personagem do Egito, da altura de lá do Moisés, ou sei lá o quê, encontrou aquela pedra. Aliás, eu não sei se ele não faz mesmo menção aqui ao Moisés, em algum momento. Se ele não tem uma ligação qualquer com esse período. Ele encontra aquela pedra e aquilo dá-lhe aqueles poderes e imortalidade e por aí fora. Temos também, durante este arco, temos então a criação do Terrax, que é um personagem, um arauto do Galactus, que eu até aprecio, acho bastante interessante. Visualmente, gosto dele visualmente e gosto dele do personagem. Pena não ter sido muito explorado. Tem uma exploração aqui ou ali, nunca foi muito bem explorado. Temos também o aparecimento do Blastar, outro personagem bastante poderoso, que na realidade, assim vendo bem agora, até é bastante, a fisionomia dele até é bastante parecida com o Terrax, que também é bastante parecida com o Thanos, que também é bastante parecido com o Darkseid, todos muito parecidos. Temos também aqui o aparecimento de um humano super desenvolvido, que acaba por criar aqui também uma trama aqui complexa, ou seja, um humano que mete-se numa máquina em que ele tipo salta gerações evolutivas, por assim dizer. Temos também depois uma traição dentro do Quarteto Fantástico. O que é que será? Temos a entrada de Bill Mantlo aqui nos números 216 a 218. Temos então depois no número 220 o Byrne a pegar na batuta até ao fim, não é?
Temos aparições de vilões como, por exemplo, o Diablo, o Cabeça de Martelo, o Planeta Ego, Mestre das Marionetes, Doutor Destino, Inumanos, Vingadores, o Gladiador e ainda Surfista Prateado. A minha apreciação é desenhos, os desenhos são estelares, completamente, eu sou fanzaço de Burn, mas tem muito texto, mas mesmo muito texto. Muito texto. A leitura torna-se pachorrenta, demasiado longa. O Burn tem um traço, eu sou fanzaço do Burn, do traço, mas a nível de escrita o Burn nunca foi o forte dele, e também não vejo ninguém a super elogiar a escrita do Burn, ele fazia aquilo mais ou menos, mas no traço é que ele se destaca bastante. E aqui ainda estamos numa fase em que se utilizava demasiado texto para falar coisas demasiado óbvias. E então a minha pontuação só não é mais alta exatamente porque se torna um bocadinho enfadonha a leitura a determinada altura por ser tão carregada de texto. De seguida, continuei então com cronologia Homem-Aranha, então continuei com Amazing Spider-Man Epic Collection, volume número 5, The Secret of the Petrified Tablet, não é table, é tablet, em que temos então, continuamos, já vamos em Homem-Aranha 68 a 85, isto tem sido pau, despachar a cronologia do Homem-Aranha. Tem depois também aqui o anual, o 5 e o 6, mas basicamente é do 68 ao 85. As notas que eu tenho aqui um primeiro arco, o Kingpin, que é muito bom. Ele aqui apresenta-se como um vilão muito interessante. Ao mesmo tempo, temos aqui correr no fundo uma trama bem política. Está a acontecer aqui uma trama aqui, plano de fogo, que é uma trama, no fundo acaba por ser, que fala um bocadinho entre os negros, neste caso, versus um sistema instalado. No fundo tem a ver com o racismo, basicamente. Ou seja, não é uma coisa só de agora, já nesta altura havia esta temática politizada, racista, relacionada com o racismo. Temos também depois aqui um crossover com o Mercúrio e com o Tocha Humana. Temos a estreia do vilão Marco, o Homem-Montanha e também o Cabelo de Prata. O Marco, o Homem-Montanha, que era o capanga do Cabelo de Prata. Pronto, e tem aqui agora tem que ser agora a minha picuice que eu utilizei aqui, porque acontece nesta história do Cabelo de Prata, estranhamente, o Homem-Aranha tem não sei quantas vezes a força do humano, não sei o que mais. E ele apanha aqui uma data de tareia de humanos normais. E isto chegou a um ponto que começou-me a fazer confusão. Já vinha de outras histórias anteriores, de outras coisas. Mas aqui acho que enchi, pronto. Aqui encheu um bocado. E até o Cabelo de Prata é a mesma coisa. Um humano foi rejuvenescido a determinado ponto e só por causa disso bate no aranha. Então, lá, ele tem super força. Logo deve ter super resistência. Logo tem super agilidade. Ele desvia, se for preciso, de balas. Ele não desvia de punhos humanos. Há aqui, a certa altura, que o roteiro faz aqui umas coisas muito esquisitas. A equipa criativa que eu não mencionei, Stan Lee, John Romita Sr. e John Buscema. Surge também aqui outros vilões como o Prowler, o Gatuno, não é? Tem também o Canguru e o Planejador. Obviamente que aqui, como deu para ver, há alguns que não sobreviveram para contar a história. Temos também aqui a revelação dos pais de Parker relacionado com, então, o Caveira Vermelha. E pronto, ou seja, é interessante, mas a mesma ressalva dos anteriores, nada a acrescentar. E para terminar, terminei com DC Comics, li então Green Lantern Kyle Rayner, volume número 1, de Ron Marz, com Daryl Banks e Marv Wolfman. Temos então aqui Green Lantern de 48 a 57, depois tem também a introdução aqui, 2 números dos Novos Titãs e também o Rebels. O que é que eu tenho a dizer? Eu comprei basicamente porque tem aqui um arco que eu adoro, que muita gente não gosta, principalmente fãs do Lanterna Vermelho. Lanterna Vermelho. Existem Lanternas Vermelhas, mas de Lanterna Verde, que é o que eu mais adoro aqui, que é o início com a saga. O início deste livro abre com a saga do Crepúsculo Esmeralda. Ora, o Crepúsculo Esmeralda, para quem não sabe,
É depois da morte do Super-Homem, quando o Super Cyborg arrasa completamente com a Terra de nascimento do Hal Jordan. Ele fica completamente desesperado, passa-se, tenta recriar com o anel aquela cidade e as pessoas que viviam naquela cidade. Aquilo dura pouco tempo porque esgota o poder do anel e ele pensa, não, se eu tivesse mais poder eu conseguia recriar isto para sempre. Então parte louco, desvairado, em busca da lanterna gigante lá de Oa, para carregar o anel até ao fim e então criar outra vez pronto, perdido a cabeça. Eu gostei muito. Eu sei fãs de Hal Jordan que não gostaram nada, mas eu gostei muito. A sério, gostei muito. Tanto comprei isto de propósito só por causa disso. Tem também, na sequência, tem uma boa origem do Kyle Rayner. Gostei do personagem. Tem aparições de personagens como um Mongul poderosíssimo. Surge também o Super-Homem. O Major Força, que tem aqui um peso grande na vida do Kyle Rayner, numa tragédia. Tem ainda o Alan Scott, Parallax, o Psyman e surge também, como eu mencionei, os Novos Titãs. Tem uma morte brutal, como eu tinha dito, uma morte brutal de uma pessoa muito próxima do Kyle. Para quem sabe vai perceber a referência quando eu disser que tem aquela cena aquela cena do frigorífico. A parte que integra os Novos Titãs é muito fraquinha, aquela história é muito fraquinha, sinceramente. É uma história que em determinados momentos, é um run que tem vários momentos até bastante darks, bem mais pesados do que aqueles que eu supunha, e o desenho no seu total, o desenho acaba por ser apenas ok. Mas muito bom a saga do Crepúsculo Esmeralda e gosto do início do Kyle Rayner. Perde-se aqui nos Rebels e nos New Titans, mas de resto aconselho a ler esta edição. E pronto, foi mais um vídeo de leituras. Deixa-me aqui nos comentários se já leste o que é que achaste ou não achaste. E se gostaste do vídeo, subscreve, partilha, comenta, dá like, segue os links do canal para fazer as tuas compras destas edições ou outras que tenhas algum interesse e ajudares o canal a crescer cada vez mais. Até mais.